Hum. Ah, vamos lá. Senhoras e senhores, até o momento nós aprendemos um pouquinho sobre Brunello de Montalcino, aprendemos um pouquinho sobre os vinhos Chiantis, que são ali na região da Toscana, e agora nós vamos falar sobre os mais aclamados vinhos, aqueles que são chamados de super toscanos. Cara, o que que é um vinho super toscano? Calma que ele não é o super-herói dos vinhos, mas são grandes vinhos mesmo. Bom, para que nós comecemos a falar sobre os super toscanos, eu acho que é interessante falar que o vinho super toscano ele é considerado ou já foi considerado por muitos, né, como os vinhos que são os famosos fora da lei. Como assim os vinhos fora da lei? Eles foram frutos, né? Eles são resultados da insatisfação dos produtores italianos. Como assim? Ali por volta dos anos de 1870, 1900, 1880, 1900 e talalá e taranã, naquela época, foi quando começaram a surgir as denominações de origem, né, as DOs, as DOCs e as DOCGs para a produção dos vinhos. Como eu havia explicado, por exemplo, na aula anterior do Brunello de Montalcino. Para ser considerado um Brunello de Montalcino, o vinho ele precisa ser feito 100% da uva Sangiovese, precisa ter envelhecimento de pelo menos 2 anos em barricas, de pelo menos 4 meses em garrafa, ser produzido dentro da cidade de Montalcino. Poxa, beleza. Aí esse vinho ele foi produzido assim, foi lá o conselho regulador e determinou que aquele vinho pode estampar no rótulo, né, o Brunello de Montalcino. Só que para isso ele ganha na DO, vou dando uma suposição. Para que ele ganhe a DOC, ele tem que ficar por pelo menos, acho que são 3 ou 5 anos nesse tipo de produção para ele poder subir um degrau. Para ele ganhar a DOCG, que é a patente mais alta, né, a nomenclatura mais alta dos vinhos italianos, ele precisaria ficar por mais ou menos uns 5 a 6 anos produzindo vinho daquela mesma maneira para ganhar a DOCG. Só que assim, os produtores eles precisavam ganhar dinheiro, eles precisavam de circular dinheiro, né, na venda dos vinhos, e eles precisavam, cara, eles estavam cansados dessas leis. Poxa, eu vou ter que seguir por tantos anos, X, né, para eu conseguir ter, né, para o vinho ficar famoso. Não, calma. Então, meio que irritados com isso, alguns produtores começaram a pegar uvas bordalesas como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, em alguns casos Petit Verdot, mas na sua grande maioria Syrah. A Syrah é uma uva que era mais protagonista no Super Toscanos, é uma Cabernet Sauvignon e a Syrah. A Merlot e a Malbec elas mesclam entre si, mas isso vai depender muito do produtor, tá? Não é uma regra, né? E eles pegaram essas mudas, começaram a plantar nos vinhedos e começaram a fazer vinhos com a base assim, do Sangiovese e a mescla dessas uvas, com a Cabernet Sauvignon, né, com essas uvas bordalesas. É... O estilo de categorias dos vinhos italianos, eles vão de vinho de tavola, que é vinho do dia a dia, né, que são vinhos para consumo rápido. Aí você tem os vinhos IGPs ou IGTs, que são vinhos que na verdade ela é uma nomenclatura mais básica, né? Aí você vem a DO, a DOC e a DOCG, todas elas. O Super Toscano, ele está, eu não diria que ele está numa categoria acima da DOCG, mas a qualidade dele é muito superior a muitos vinhos DOCGs. Só que o Super Toscano ele é um IGP, por quê? Porque não existe ainda uma denominação para vinhos Super Toscanos. E aí o que aconteceu nessa época, né? Voltando aqui na história. O que aconteceu nessa época? Os produtores pegaram aqueles vinhos de távola, aqueles vinhos que eram mais simples, vinhos mais básicos, começaram a fazer o corte com uvas bordalesas e colocaram nesses vinhos, e eles chamaram esses vinhos de vinhos super toscanos. Isso chamou a atenção da mídia, como assim, vinho super toscano, o que que é isso, da onde vem, para onde vai, do que é feito. Foram lá saber que é. Fiquei sabendo aí que tem um vinho chamado super toscano, o que que é isso? E aí eles começaram a produção, começaram a fazer degustações. E o mundo começou a perceber que, poxa, esse vinho super toscano ele é maravilhoso. Ele tem a base da uva Sangiovese, o que em alguns casos tem Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Petit Verdot e Syrah. E esses vinhos eles chamaram muita atenção da mídia e eles acabaram ganhando uma fama muito grande.
Hoje em dia, se você for abrir abre o seu navegador aí e pesquisar, existe um vinho chamado Sassicaia. O Sassicaia ele foi um dos primeiros vinhos na época a serem produzidos isso no final da década de 60 para o começo da década de 70, produzido pela família Rocchetta, né, na cidade de Bolgheri, que é uma cidade litorânea da região da Toscana. E hoje ele é um super toscano, acredito que um dos mais, ou mais caro do mundo, vinho mais aclamado do mundo, né? Está entre ali na lista dos 10 mais queridinhos de vinhos do mundo. E a mesma família produz em outros vinhos mais de entrada, outros super toscanos mais de entrada, que é o Guidalberto e o Ornellaia, que são outros vinhos também super toscanos, que são vinhos de entrada da vinícola, mas são vinhos que são muito bons mesmo, com uma extrema elegância, conseguem trazer notas de celeiro, notas de bosque, flores, são vinhos que são maravilhosos. Então, basicamente, o vinho super toscano, ele nasceu de uma teimosia dos produtores cansados das denominações, e aí os super toscanos eles saíram de vinhos de távola e subiram um patamar muito grande, de uma maneira muito rápida, para vinhos de altíssima qualidade. Vinho um pouquinho mais seleto, produção um pouquinho menor, justamente por isso, para manter o nome deles como super toscano na mais alta patente. Então, porém, em 2013, em 2013, o Sassicaia ele ganhou uma DOC própria. Existe a DOC Sassicaia, então que além do vinho, ele também é uma DOC, assim como Brunello de Montalcino. Não é um tipo de vinho, é uma denominação de origem. E hoje em dia, claro, né, como só tem uma família que produz o Sassicaia, então eles precisam, esse vinho nesse caso precisa seguir aquelas regrinhas, né, tal, para poder ser produzido. Bom, esse foi o nosso curso falando sobre super toscanos, certo? Na nossa próxima aula eu vou fazer um resuminho, certo? Sobre o que falamos sobre Toscana e aí nós passaremos para o próximo patamar. Já vou falar da região do Piemonte. Já agora nós já vamos para o norte da Itália. Vamos falar sobre os mais aclamados vinhos do norte da Itália. Joia? Bom, fica comigo até a próxima aula e a gente se